Irmãos, amém? Glórias a Deus, amém? Você está feliz? Tá ou não? Irmão, tem que estar, ué. Pastor, estou doente, nós também estamos, mas estamos felizes. Doença não pode nos parar, amém? Nem a morte, nem a profundidade, nem a altura pode nos separar do amor de Deus. Antes, nós estamos tendo uma série de estudos sobre a importância da palavra de Deus. Amém? E na quarta-feira passada, nós falamos sobre dentro da palavra, quando nós entendemos a palavra, precisamos aprender a fazer escolha certa. Amém? E nós vimos aqui, para eu ganhar dinheiro, o que eu preciso fazer? Nós vimos que um futuro promissor é com trabalho, profissão e investimento. Porém, uma eternidade gloriosa só é possível com santidade e uma dependência de Deus. Amém? Então, nós vimos isso na semana passada. E nós fizemos também aqui um paralelo entre ter um Judas na nossa vida, entre ter um Pedro na nossa vida, né? Entre ter amigos que te dão um conselho, mas que te afastam do propósito, e ter pessoas que, talvez aos nossos olhos, estão nos fazendo tão mal, mas que estão nos levando ao caminho do propósito. Então eu disse aqui que eu glorifico muito, louvo muito a Deus pelos Pedros que apareceram na minha vida, que me aconselharam, mas eu louvo muito mais os Judas que me aproximaram da cruz de Cristo. Então, nós vimos tudo isso na quarta-feira passada. Amém? Se você não veio, você perdeu porque não foi gravado. Amém? Então, você não veio quarta-feira, você perdeu porque não foi gravado também. Não teve transmissão. Então, teve muita coisa que nós aprendemos aqui sobre a importância de fazermos escolha. E vocês vão lembrar, a frase que nós lemos foi: não pense muito, faz. Mas também não faz à toa. Pense. Vocês lembram disso? Não pense muito, faz. Mas também não faz à toa. Pense. Então, foi a frase que nos guiou hoje. Vamos falar sobre a palavra e o Espírito Santo. Amém? Eu quero ler um texto muito conhecido que ninguém nunca leu, Atos capítulo 2. Imagino que esse texto todo mundo conhece. Atos capítulo 2, vamos ler o versículo 1 ao versículo 4, amém? Um texto muito conhecido por a maioria, principalmente o capítulo em si. Nos fala sobre a descida do Espírito Santo, né? Ou, não sei se vocês sabem, semana passada é a semana do Pentecoste. Então, terminou domingo, que foi a semana do Pentecoste. Por isso que eu fiz questão de... Eu já dei aqui um estudo sobre o Pentecoste, então fiz questão de, já que encerrou domingo, nós vamos encerrar o Pentecoste hoje, amém? Vamos ler junto? Cumprindo o seu dia de Pentecoste. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles o quê? Línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu? E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o que lhes concedia que
Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Que o Senhor Deus me usa com poder e autoridade, que eu diminua e que o Senhor cresça e possa falar através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, nós já falamos muitas coisas no estudo da importância da palavra. Nós vimos até como fazer boas escolhas. E nós vimos também ao longo desse estudo que o problema não é orar, que o problema às vezes não é falar, porque muitas das vezes nós estamos usando um livro certo de forma errada. Então, tudo isso que nós vimos, acho que na quarta-feira, não a passada, mas a retrasada, nós vimos que tanto as Escrituras como a Bíblia é Deus em letra e é Deus nas letras. Só que para eu entender Deus em letras e Deus nas letras, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós vamos ver aqui hoje, mas antes eu quero ler 1 Timóteo 4,16, um texto muito conhecido, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de quem? E da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Então, quando nós, eu e vocês, entendemos a palavra de Deus, por isso é que eu disse que nós vamos ver a importância da palavra e o Espírito Santo, nós vamos ver que existe uma ligação muito forte entre a palavra e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e a palavra. E essa ligação, quando eu leio esse texto, deixa muito claro. Nós precisamos ter cuidado, não só do que nós estamos falando, mas primeiro você precisa ter cuidado de você mesmo. Você precisa ter cuidado daquilo que você maneja, daquilo que você diz viver, porque fazendo isso não só salvarás a ti, mas como também aqueles que te... E o contrário é verdadeiro. Como você também desviará todos aqueles que te ouvem. Você pode desviar e destruir vida de muitas pessoas que te ouvem, que têm, às vezes, você como uma grande referência. Então, esse texto é um texto muito perigoso. Perigoso no sentido de um alerta. E quando eu leio esse texto, nos faz entender que quando falamos do Espírito Santo sem a palavra, ele não vem. Entendeu o que eu disse? Quando falamos do Espírito Santo sem a palavra, ele não vem. E quando falamos da palavra sem o Espírito Santo, também não vem. Então, esse texto deixa muito claro que quando eu e você falamos do Espírito Santo sem a palavra, por que eu preciso ter por que é importante a palavra? Porque a palavra é Deus em letra e é Deus nas letras. Então, quando eu falo do Espírito Santo, sem a palavra, ele não vem. E quando falamos a palavra sem o Espírito Santo, a palavra também não vem. Então, nós começamos a perceber, nós não podemos ficar com a palavra sem o Espírito Santo. E não podemos ter o Espírito Santo sem a palavra. Por quê? Porque essas palavras foram produzidas pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que quando não havia nada, havia só abismo, quem já estava lá? O Espírito do Senhor também pairava sobre a face. Estava lá, tinha lá a treva, e também o Espírito do Senhor já estava ali. Então, e quando eu olho nesse texto, nós começamos a perceber algo muito sério sobre a importância de nós conhecermos a palavra e o Espírito Santo. Se você não entender isso, por isso é que muita gente, talvez até você já passou por isso, ou você está passando, muitas pessoas leem a Bíblia e dizem, não entendi nada ou não gosto de ler a Bíblia. Por quê?
Porque você está lendo apenas um livro sem o espírito dela. E quando você lê esse livro sem o espírito dela, é apenas letras. E esse é o perigo nosso. Lá em João capítulo 14, versículo 17, antes de eu ler, olha só, vamos meditar um pouco nesse texto. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu quero fazer uma pergunta. Esse texto nos fala da missão do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para quem? Essa é a pergunta que eu quero para a gente decorrer. O Espírito Santo foi enviado para quem? Para quem? E aí? Para quem? Tá, vamos voltar de novo. Nós vivemos no mundo, sim ou não? O Espírito Santo foi enviado para quem? Quem é esse todos? E aí? E agora? Vamos ler de novo, volta lá de novo. Coloca o mesmo texto. O Espírito do quê? Que o mundo não pôde. Tá. Nós moramos aonde? Então, e o mundo não pôde. Então o Espírito Santo foi enviado para quem? Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós quem? Vós quem? Ou nós quem? Mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco e está em nós. Se foi enviado para todos, a pergunta é, por que o mundo não conhece? E hoje eu quero abrir um pouco a sua mente sobre o princípio da salvação por meio da palavra. Porque quando a gente não entende, o Espírito Santo, ele foi enviado à igreja. Deixa eu tentar abrir um pouco. O que Deus fez? Deus enviou o Espírito. Quando eu digo igreja, exatamente vocês falaram, nós todos que aceitamos o Espírito Santo, ele foi enviado e a igreja foi enviada aonde? No mundo. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Então Deus envia o Espírito Santo à igreja e Deus envia a igreja ao mundo. Porque nós somos espírito que tem Para eu me comunicar com o Rogerinho não é pelo espírito, é pela carne. Eu me comunico com vocês pela carne. Para eu me comunicar com Deus é por meio de... Então, Deus enviou o Espírito à igreja, só que Deus também pegou essa igreja e enviou no mundo. Por isso, é que quem vai ter com o Espírito é a igreja, mas quem vai ter com o mundo é só eu e você. E aqui mora um perigo. Você não pode ir no mundo sem o Espírito, porque você não vai conseguir. Porque o Espírito não foi enviado ao mundo, o Espírito foi enviado à igreja. E a igreja que foi enviada ao mundo. O problema é que nós queremos ir no mundo sem o Espírito Santo. E aí o problema se torna maior. Se torna muito grande. O mundo não tem contato com a igreja. E sim conosco, porque o mundo é carnal. Porque, conforme eu disse, quando falamos com Deus, por meio do Espírito. Mas quando falamos com o mundo, por meio da carne. Então, por isso é que
A Bíblia vai dizer que nos coloca no mundo como ovelha. Temos que ser o que nesse mundo? Prudente como a serpente. Então, você que tem um espírito, você foi colocado no mundo. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Porque se você não entender isso, você vai se contradizer quando você ler esse texto. Quem está aqui já é salvo, em nome de Jesus? Sim ou não? Vocês têm dúvida disso? Quem aqui é salvo? Amém? Então vamos ver. Vamos ler aí o que o João fala. Olha o que o João falou. Amados, agora que nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós também o... Mas a pergunta é, se você é salvo, João disse, que nós ainda não somos como Ele é. Mas seremos como Ele é. Mas a pergunta é, então quem é você hoje? Quem somos hoje? Quem somos? Porque quando você lê esse texto, senão você pensa, peraí, se eu já sou salvo em Cristo, agora João diz que, volta lá no começo, pode continuar, que nós já somos filhos de Deus. Só que ainda, mesmo sendo filho de Deus, ainda não eu manifesto aquilo que eu tenho que ser. É isso que João está dizendo. Mas ainda não sou, mas quando Ele se manifestar, eu serei semelhante a Ele. Tá, eu ainda não sou. O que eu sou? Porque lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de... Então, o que nós somos? Como você perguntou, Rogério, então quem é você hoje? João falou que você ainda não é o que você é para ser. E Jesus disse que nós já somos. E João fala que ainda não somos. Só que também seremos como Ele é. E um dia nós o veremos. E aqui onde eu quero concentrar o meu estudo, existem 3 processos que você precisa entender da salvação. Nós que estamos aqui, até os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, quando você entender esses 3 processos, isso vai ficar muito claro. Por isso é que senão você vai começar a perguntar lá fora. Quais são os 3 processos? Nós fomos salvos, primeiro. Nós estamos sendo salvos, e nós seremos salvos. Entendeu bem o que eu disse? Nós fomos salvos. Nós estamos sendo e nós seremos. É isso que João está falando. Como entender isso? Então, primeiro nós fomos. Isso se chama justificação. Na cruz, nós fomos justificados. Mas o que isso significa em palavras simples? Ninguém de vocês está aqui tem pecado dentro. Na justificação, o Senhor nos justificou, tirou de você e de mim o pecado que está dentro. Então, nós fomos salvos. Nós estamos sendo, isso se chama santificação. A nossa carne foi santificada.
já não tem um pecado dentro, só que agora tem pecado fora. Porque agora o que entra é o que está me contando, porque dentro não tem mais. Ninguém que está aqui, quando se converteu, tem mais pecado dentro. Não tem. Todos os nossos pecados é tudo que vem de fora. E nós seremos, isso se chama glorificação. Quando não haverá pecado fora e nem pecado, porque o nosso corpo será e nós moraremos numa nova cidade. E a pergunta é, então por que nós pecamos? Por quê? Porque eu quero que você entenda bem isso. Nós fomos salvos, isso se chama justificação, ou seja, não há mais pecado dentro de mim já não tem. Por isso é que você diz que você é semelhante a Jesus. Nós estamos sendo salvos, isso se chama santificar, onde já não tem um pecado dentro, só que agora tem pecado por fora. E nós seremos salvos, isso se chama onde o nosso corpo é transformado. Na glorificação não haverá pecado fora, nem pecado dentro. Aí, pastor, por que nós pecamos? Fomos remidos pela cruz de Cristo, e quando o Espírito Santo chega na sepultura, ele aplica a justificação, e nós nos tornamos justos. Talvez você fale, pastor, mas ouvi, você é bravo, você pecou ontem. Como é que agora você está a dizer que você é justo? Sim. Eu sou justo, não porque me tornei justo, e sim porque a cruz me declarou justo. Não é por causa da minha justiça, e sim por causa da justiça de Cristo. E ali, então, pastor, nós fomos salvos, justificação, estamos sendo salvos, santificação, e seremos salvos, que é a glorificação. E ali é onde entra que eu quero que você entenda. Mas por que nós pecamos? Aí que está a chave, o segredo, como se diz, a cereja do bolo que se diz, né? Agora que você é justificado, você não tem mais pecado aonde? Dentro. Só que agora você precisa andar em santificação para que as suas obras cooperem e concordam com aquilo que está no seu interior. Então, agora que eu já fui justificado, eu preciso andar em santificação. Eu preciso que as minhas obras, minhas ações cooperem e concordem e se relacionem com o meu interior. Por quê, pastor? Porque o meu interior, eu já fui justificado, o meu interior é santo. Mas ainda tenho falhas aqui fora. E como é que eu ando em santidade? Como é que eu me purifico para ter uma vida em santidade? Por isso é que você está aqui hoje. Por isso é que nós pregamos. Por isso é que você assiste a vez culto no YouTube, na internet, em outros lugares. Porque você não tem pecado dentro, mas tem pecado fora. Então você precisa da santificação. O que eu estou querendo dizer? O meu interior é igualzinho a Jesus, mas o meu fora é Daniel mesmo. Você entendeu o que eu disse? O meu interior não tem. Agora, o meu exterior é Daniel. Por isso que a Bíblia fala que a boca só fala o que no coração está. Ou seja, tudo que entra, tudo que vem de fora, que eu coloco para dentro, é o que manifesta aquilo que está dentro de mim. Por isso é que tem um louvor do Tassi que fala, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam. Mas o que ele fez?
escolhemos Deus. Amém? O que eu estou querendo dizer para resumir? A palavra é o corpo, o fôlego é o espírito e a alma é o movimento. Sem essas três coisas você não é ninguém. A palavra é o corpo, o fôlego é o Espírito Santo e a alma é o movimento para que eu continue aqui nessa terra. Sem isso, nós não somos nada. Então, por isso é que você fala assim, então, pastor, então por isso é que João está dizendo que nós fomos salvos, sim. Mas como é que nós éramos? Nós éramos imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, nós perdemos a natureza e a essência de Deus. Então, Adão deixou de ser o Adão que era para ser. Como é que Adão foi feito para ser santo? Pecou, deixou de ser. E hoje nós somos o Adão que era para ser. Nos manifestamos na semelhança, na imagem de Cristo. E o que nós seremos? Seremos igual a Ele. Porque lá não haverá mais pecado, nem fora e nem. E o veremos face a face. Então hoje, o que está acontecendo? Você não é justo porque o Rogerinho é bom, não. É por causa da justiça de Cristo. Cristo nos tornou justo. Só que o problema é que não para aí. Porque não podemos parar na justificação. A justificação já foi operada. A justificação não vai ser operada de novo. Já foi operada a justificação. Agora, a santificação é um processo. Ou você acha que a Daiane vai chegar na casa e vai discutir com o marido dela porque viu uma coisa dentro do coração dela? Não, está vendo coisa de fora. Você está entendendo? O teu problema agora não é mais dentro, o teu problema é fora. O que está por fora. Dentro não tem nada. Agora, por isso é que dizem que nós temos que tomar cuidado com o que nós nos alimentamos. Os engenheiros gostam de falar input. O que entra na sua vida é o que você tem que tomar muito cuidado. O que está entrando na sua vida? O que você está se alimentando? De que nós estamos se alimentando? Porque tudo que estamos alimentando, ele está entrando. Está fazendo morada aqui dentro. E a pergunta é, o que você tem se alimentado? De que você tem se alimentado? Então eu quero que você entenda isso. Nós fomos salvos, isso se chama justificação. Justificação em palavras simples é quando não tem pecado dentro. Então, Cristo na cruz, na sepultura, o Espírito Santo aplicou a justiça de Deus em nós. E depois nós precisamos ter uma vida de santificação, porque nós ainda estamos sendo salvos. E nós seremos salvos. Por isso é que quando você chegar na glorificação, você não vai precisar mais buscar uma vida de santidade. Porque na glorificação, o corpo é novo. A Bíblia fala que viveremos também numa nova terra, um novo céu. Lá não haverá mais esse pensamento seu de maldade, de ódio, de vingança. Por isso é que hoje todos os dias você tem que lutar com você mesmo. Você sabia? Por isso que a Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o... Porque o seu espírito não se converte, a sua carne não se converte. Porque se a sua carne se convertesse no primeiro dia que você falou para ele, fica quieto, se convertir, você não estaria mais aqui no nosso meio. Você não estaria mais aqui. Então o problema não é o que está dentro agora, o problema é o que está fora. E isso fez surgir aquela famosa frase, que eu acho muito ruim, mas eu já falei várias vezes. A beleza está no... Você lembra essa frase? A beleza está no... Porque você não vê. E lá mesmo é lindo, porque lá agora e por fora.
E por fora? Não, o interior da Daiane é limpo. E a Daiane no trabalho? A Daiane na casa do dia a dia. Por fora. Então, esse é que é o problema. Por isso que você coloca isso na sua cabeça. Você pode ter o corpo. Um corpo. Só que esse corpo precisa de fôlego. E esse fôlego precisa estar ligado a uma alma. Por isso que a Bíblia fala que quando nós morremos, o corpo vira pó, o espírito volta para quem? Para Deus. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Então, pastor, mas por que o fulano mesmo está vindo nos cultos, ele canta, prega, mas está vendo uma vida de pecado, mesmo ele sendo? O problema está aí, é que ele não entendeu. É que ele já foi justificado. Ele já foi salvo na cruz do Calvário. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo, vírgula. Aí agora vem, estamos sendo salvos. Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Então, nenhuma condenação há para os que estão fomos salvos em Cristo Jesus. Então, fomos justificados. Só que nós estamos sendo salvos. Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a carne é para nós nos comunicarmos aqui na carne. Com Deus é Espírito. Por isso que às vezes Deus revela alguma coisa para você, para mim, para alguém, e você se assusta. Você acha que a pessoa estava lá na sua casa, você acha que a pessoa ficou sabendo? Não precisa ficar sabendo. Não precisa. Porque a palavra é o corpo, o fôlego é o espírito, e a alma é o que movimenta. Então, sem o Espírito Santo, não adianta você querer ir no mundo. Ah, pastor, eu vou fazer. Não adianta. Porque o Espírito Santo não está no mundo, então não vai. E nós vimos muito isso na Bíblia. Pessoas, quando Paulo estava lá querendo imitar Paulo, né? A gente brinca que Paulo quase levou uma surra, né? Aqueles jovens lá querendo imitar Paulo. E os discípulos que estavam ali, falaram assim, nós conhecemos o Deus desses aí. E agora o seu, quem é? Deles nós conhecemos. Nós já sabemos. E quando você não tem essa maturidade, nós começamos a ficar igual os profetas de Baal. O desafio foi para que clamasse num Deus que respondesse com fogo. E sendo que Baal é Deus de água. Aí você também aceita, porque você não tem conhecimento. Se o todo Deus é de água, aí você também está entrando no jejum para responder com fogo. Como é que ele vai responder com fogo? Então, nós temos que ter conhecimento da palavra. Invista tempo na sua casa, medite na palavra, busque a Deus em sabedoria. Não adianta você querer só ter a palavra se não tiver o Espírito que produz a palavra. Se você não tiver o Espírito que produziu essa palavra, você não vai entender. Você vai ler um monte de coisa aí você vai achar que é só coisas bonitas. Amém? Então lembre-se, as Escrituras é Deus nas letras e é Deus em letras. Precisa encontrar Deus. Aí feche seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã, ou por essa noite, Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Pai querido, por mais um dia, Senhor. Papai querido, continua mesmo trabalhando em nossos corações, Senhor. Pai, por nos conceder esse dia de estarmos aqui, Senhor. Para te louvar, para te agradecer, para exaltar o teu santo nome, Pai. Porque nós entendemos, Senhor, que nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo, Deus. Porque o Espírito Santo que nos fará lembrar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Como é que o Senhor nos fará lembrar se o Espírito Santo não estiver em nós, papai querido?
Por isso, papai amado, visita cada coração nessa noite. Visita mesmo, Senhor, de forma especial, Pai. E faça, Senhor Deus, aquilo que somente que é a tua obra, que é a tua vontade, Pai. Que o Espírito Santo vá de encontro com a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai querido. Capacitando, Senhor, dando sabedoria e dando discernimento, Senhor. E tira também do nosso meio todo orgulho, toda vaidade, Pai. Tudo aquilo, Senhor, de se engrandecer, de se envaidecer, papai querido. Nós não queremos isso, Senhor, nós queremos ser apenas usados pelo Senhor. Nós queremos ser apenas instrumento pelo qual o Senhor possa usar e fazer aquilo que é a tua obra, que é a tua vontade, Pai. Por isso, papai querido, continua mesmo nos capacitando, Pai. Nos dando, Deus, sabedoria todos os dias, Pai. E acima de tudo, Deus, força para que venhamos permanecer no teu caminho, Senhor. Porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus, papai querido, que cura, que renova e que restaura, Senhor. Porque nós entendemos, Senhor, nós fomos justificados, nós estamos sendo santificados e nós seremos glorificados, Senhor. Porque o Senhor é santo, santo, santo. Obrigado, Pai, por essa noite. Eu te louvo e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém? Antes de eu terminar, queria só ler Colossenses capítulo 3. Eu acho que é Colossenses 3. Coloca para mim, Angélica. Vou ler alguns textos aí de Colossenses, só para deixar uma mensagem aí para os irmãos. Acho que vou ler até o versículo 7. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí começa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Mas mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Amém? Então que você possa todos os dias. Coloca para mim o versículo 8, só para não deixar. Acho que eu vou ler o 8 até o 10. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns ao. Tem casais que estão se mentindo, então aí vocês estão assim, já tem que voltar para trás. Pois que já vos despis do velho homem, com seus efeitos, seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Que todos os dias você venha lembrar disso. Você não peca porque entrou uma mosca lá dentro do meu coração. Porque todos nós temos bactérias dentro do corpo que são saudáveis. Vocês sabiam disso? São saudáveis. Por que, por exemplo, eu estou ruim e você está ruim? Ela veio de onde? De fora. Ou você acha que ele estava hospedado lá dentro? Não. Então a nossa vida com Deus tem que ser assim. Você tem que entender que você está sendo salvo. Por isso que você precisa do processo de santificação. E como é que você santifica? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, vindo nos cultos de ensino. Não é só no culto de domingo, porque culto de domingo é tipo churrasco. Você faz um churrasco, todo mundo vem, cada um pega um pedaço. E aí depois vai embora. Aí ninguém mais lembra nem qual carne tinha. Só que quarta-feira é tipo aquele banquete de família, todo mundo na mesa.
onde nós comemos um pouco, servimos e estamos juntos. Porque tem gente que vem aqui domingo, até você nem lembra quem veio aqui domingo, mas quarta-feira eu lembro todo mundo que estava aqui na quarta. Então venha no culto de ensino, amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre.